E aí, pessoal, voltei com mais um assunto feito sob medida. Aqui na Escola EGE, estamos sempre trazendo conteúdos pensados para te ajudar a compreender o assunto de forma simplificada e com uma abordagem leve. Então, vem comigo! Dessa vez, o assunto será a Resolução CEDF número 3 de 2023. Esse é um tema que vem aparecendo com frequência em provas voltadas para professores e demais profissionais da educação do DF, especialmente quando se trata de bancas que gostam de cobrar a legislação educacional de forma detalhada e contextualizada. Vamos começar com aquela pausa estratégica. Você já parou para pensar por que existem resoluções específicas como essa? Elas servem justamente para regulamentar a aplicação de normas educacionais no Distrito Federal, detalhando como as escolas devem organizar seu funcionamento desde a educação infantil até o ensino médio, passando pela educação especial, EJA e modalidades diversas. Então, anote mentalmente. Essa resolução é como um manual de instruções para a educação no DF. A Resolução CEDF número 3 de 2023 atualiza as diretrizes sobre a organização escolar, o funcionamento dos estabelecimentos de ensino e a normatização pedagógica. E sabe qual é a pegadinha? Muita gente confunde essa resolução com a LDB. A LDB é a lei nacional, válida para todo o Brasil. Já a resolução do CEDF adapta e detalha essa lei para a realidade do Distrito Federal. Imagine assim, a LDB é como a Constituição da Educação, já a resolução é como um regimento interno de um clube, que segue a Constituição, mas organiza suas próprias regras de funcionamento. Pausa rápida. Agora vamos destacar alguns pontos centrais. Primeiro, a resolução deixa bem claro quais são as etapas e modalidades da educação básica no DF: educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, EJA e educação profissional. Se cair na prova uma questão perguntando se o DF pode simplesmente inventar outra etapa, a resposta é não. O DF segue a LDB, apenas organiza a execução. Outro ponto importante é a autonomia pedagógica, administrativa e financeira das instituições de ensino. As escolas podem elaborar seu projeto político-pedagógico, o famoso PPP, organizar seu currículo e métodos de avaliação. Mas atenção, essa autonomia não é absoluta. Ela está sempre alinhada às diretrizes nacionais e locais. Vamos a um exemplo prático, mas primeiro deixa seu like para eu saber que este material está sendo útil para você. Agora, vamos ao exemplo. Imagine que uma escola particular do DF decida abolir a disciplina de matemática do currículo. Isso seria um erro grave, porque fere a Base Nacional Comum Curricular e as diretrizes locais. Ou seja, autonomia sim, mas com limites definidos. Agora vamos falar sobre a organização curricular. A Resolução CEDF número 3 de 2023 reafirma que o currículo deve ser construído considerando a BNCC e o currículo em movimento da educação básica do DF. Aqui entra outra pegadinha de prova. Se a questão falar que basta a escola seguir apenas a BNCC, desconfie. No DF, o currículo precisa articular a BNCC com o currículo em movimento. É um casamento. Pausa estratégica. Outro ponto, a avaliação da aprendizagem. A resolução reforça que a avaliação deve ser contínua, cumulativa, diagnóstica e formativa. Ou seja, não basta aplicar uma prova no final do semestre e pronto. O professor deve acompanhar todo o processo, identificar avanços, dificuldades e propor intervenções pedagógicas. Um exemplo lúdico. Pense na avaliação como um GPS. Você não olha só no final da viagem para saber se chegou ao destino. Você acompanha o percurso, identifica desvios e corrige a rota. Assim funciona a avaliação escolar defendida pela resolução. E aqui entra uma característica importante, a recuperação paralela. O texto deixa claro que as escolas devem garantir oportunidades de recuperação de aprendizagem ao longo do período letivo e não apenas no fim. Se a banca afirmar a recuperação deve ser oferecida apenas no final do período letivo, a afirmativa estará errada. A recuperação deve ocorrer ao longo de todo o período letivo. Agora vamos falar sobre a educação infantil.
A resolução dedica atenção especial a essa etapa, lembrando que ela tem caráter educacional, não apenas assistencial. Isso significa que creches e pré-escolas não são apenas espaços para cuidar da criança enquanto os pais trabalham, mas ambientes que promovem o desenvolvimento integral, considerando aspectos físicos, emocionais, sociais e cognitivos. Um exemplo simples. Se uma professora canta músicas com as crianças, não é apenas entretenimento. Ela está desenvolvendo linguagem, memória, coordenação motora e interação social. Pausa estratégica. Sobre a educação de jovens e adultos, a EJA, a resolução garante a oferta para quem não concluiu os estudos na idade regular, respeitando suas especificidades. Questão típica de prova. A EJA deve seguir os mesmos objetivos da educação básica regular, mas adaptada à realidade e experiência do estudante adulto. A afirmativa está certíssima. Outro destaque é a educação especial. O documento assegura a inclusão de estudantes público-alvo da educação especial em classes comuns, garantindo acessibilidade, recursos de apoio e atendimento educacional especializado. Aqui vale lembrar a lógica. Primeiro se garante o direito à escola regular, depois se oferta o atendimento complementar e não substitutivo. Agora, um ponto que costuma aparecer em prova de forma mais sutil: calendário escolar e carga horária. A resolução reafirma a obrigatoriedade do mínimo de 200 dias letivos e 800 horas anuais. Esse é um requisito legal. Mas atenção, não é a mesma coisa que dizer que as aulas devem ter exatamente 200 dias, pois exceções podem acontecer em casos emergenciais, desde que haja autorização do órgão competente. Exemplo prático. Durante a pandemia, muitas escolas reorganizaram seus calendários. O importante foi manter a carga horária mínima, mesmo que em formato remoto. Outro detalhe, a matrícula. A resolução define regras para ingresso em cada etapa. Por exemplo, a criança deve ter 6 anos completos até 31 de março para entrar no ensino fundamental. Essa data costuma cair em provas, então guarde. 31 de março é a referência no DF. Pausa rápida. Agora vamos lembrar do papel dos conselhos escolares e colegiados. A resolução valoriza a gestão democrática, incentivando a participação da comunidade escolar na tomada de decisões. Isso significa que não é apenas o diretor que manda, mas pais, professores, estudantes e funcionários têm voz por meio de colegiados. E aqui entra um detalhe que as bancas adoram. A gestão democrática é princípio constitucional reafirmado pela LDB e pela resolução local. Outro ponto importante: documentação escolar. A resolução estabelece normas sobre expedição de históricos, diplomas e certificados, reforçando que eles têm validade nacional. Ou seja, se o estudante concluir o ensino médio em uma escola do DF, seu diploma será válido em qualquer estado brasileiro. E para fechar, vamos falar sobre supervisão e avaliação institucional. As instituições de ensino do DF passam por processos de credenciamento, recredenciamento e avaliação, conduzidos pela Secretaria de Educação e acompanhados pelo CEDF. Sendo assim, nenhuma escola pode funcionar sem autorização do órgão competente. Pausa final. Resumindo, a Resolução CEDF número 3 de 2023 detalha a organização da educação no DF, alinhada à LDB e às diretrizes nacionais, mas adaptada à realidade local. Ela trata de etapas da educação básica, currículo, avaliação, inclusão, calendário, matrícula, gestão democrática, documentação e supervisão. Para fixar esse conteúdo, o próximo passo é resolver questões. Só assim você vai identificar como as bancas exploram cada detalhe, especialmente aquelas pegadinhas sobre datas, princípios e diferenciações entre a LDB e a resolução local. Então, pratique bastante, porque é na prática que você vai consolidar todo esse conhecimento. Nos vemos na próxima aula. Tchau!